Shalom, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eu sou o Mauro, o líder do Ministério Chamados pelo Fogo, e você está no Maná Diário, o nosso alimento diário da Palavra do Senhor, às 9 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E você já tomou seu cafezinho? Tome seu cafezinho aí. E conforme prometido, se você não assistiu, entre aí na playlist Salmos. E ontem, às 18 horas, eu fiz um comentário e lá eu disse que estaria trazendo hoje pela manhã uma palavra sobre o rei Davi, sobre o erro do rei Davi. Isso é um dos erros do rei Davi. E eu vou quando você, aquele que conhece, está lá em 2 Samuel, eu vou ler 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Já porque a história era longa. E você poderá entrar então, 2 Samuel 11 fala sobre isso, tá bom? Sobre que o rei Davi, ele era para estar em guerra, e ele está no palácio, e ele vem de manhã lá, e dá uma olhada do terraço da casa dele, vê uma mulher, cobiça a mulher se chama Batseba, a mulher de Urias, se deita com ela. Posteriormente ela fica grávida. Dentro desse contexto que ela fica grávida, o que Davi faz para tentar corrigir um erro? Resumindo a história, manda colocar o esposo dela na frente da batalha. Isso que significa que ele ia morrer. A probabilidade de morte é maior. E isso aconteceu. Ele foi enviado para a frente de batalha, ele faleceu e ele pegou para si então a mulher de Urias. E vamos então ao 2 Samuel 12, que diz assim: Natã repreende Davi. E o Senhor ouviu a Davi, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, e eu livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, isso é, a criança.
Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando-se ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enfim, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês dentro da palavra do Senhor. Que tudo aquilo que Davi fez às escondidas, viriam consequências, e essas consequências, através dos filhos, iam acontecer durante a luz do dia, para que todos vissem. Percebe aqui a consequência de nós sacerdotes sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o nosso posicionamento, as nossas decisões, as nossas atitudes, o que nós falamos, o que nós fazemos, traz consequências sobre nossas famílias. Isso é muito sério. E isso é o papel do sacerdote. Não está falando aqui que o pecado viria por causa da Betseba. Não, viria por causa do rei Davi, do sacerdote. Aqui, ontem eu falei, segunda-feira eu falei aqui, na nossa reunião presencial, sobre o papel do sacerdote, a responsabilidade do sacerdote, as bênçãos que vêm na família através do sacerdote, do cabeça do lar, que é o homem, segundo a palavra do Senhor. Tudo que eu ensino é segundo a palavra, não o que eu acho e que eu penso, mas é o que diz a palavra. Que o Senhor nos chamou, o Senhor nos pôs por cabeça. E é só uma cabeça no lar, você entende isso? É só uma cabeça. E está sobre o homem, não está sobre a mulher. Ela é nossa ajudadora, é nossa companheira, co-herdeira em Cristo Jesus, da mesma graça que nós. Mas nós somos os sacerdotes. Não é escolha nossa. Nós nascemos com esse propósito. Homens valorosos do Senhor, com esse propósito. Você pode pensar totalmente diferente, o que você quiser. Mas eu estou falando aquilo que eu creio, que é a palavra do Senhor. Não é ataque pessoais, não é contra ninguém, o que você acha, dentro das suas ideologias. Não é isso, não. Eu estou falando o que a palavra do Senhor diz. E ela eu não abro mão. É por ela que eu vivo, e por ela que eu caminho, e ela é a minha bússola. E é ela que vai me levar para a eternidade. É nela que está também as mesmas bênçãos espirituais, emocionais, física, cura, transformação. É a mesma palavra do Senhor. É a mesma. E que a graça do Senhor venha alcançar a nossa vida, que nós venhamos ser pautados segundo a palavra do Eterno, que nós sejamos sinceros diante do Senhor. Eu errei. Não espere que o profeta venha até você. Não espere, meu querido. Eu me lembro quando o Senhor uma pessoa me pediu para estar orando
fala uma hora por tal por tal situação. Gente, eu me lembro que eu estava orando e aquele dia eu chorei diante do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor me mostrava, pecados ocultos. O Senhor me mostrava onde, como. Ele só faltou me dar o dia e horário que a pessoa está fazendo coisa errada. O Senhor continua falando, Ele continua mostrando. Você sabia disso? Que o Senhor continua o mesmo, Ele não mudou. Ele continua o mesmo juiz. Ele continua dando as sentenças. Como assim, Mauro? A palavra do Senhor diz, é muito clara, isso é para todos. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Davi plantou aqui, ele fez coisa errada. Pegou a Betseba, mandou para tentar corrigir um erro, fez um erro pior ainda, mandou o esposo dela na frente da guerra. O homem morreu abaixo da espada do inimigo, por conta de atitude do rei Davi. O Senhor não escondeu essa história, Ele está aqui para nós aprendermos com o erro do Davi, do rei Davi. Você tem aprendido com o erro do rei Davi? Você tem aprendido com os acertos também do rei Davi? Deixa eu lhe dizer, existe duas, o antes de Davi, antes de ser rei, e Davi depois de ser rei. Eu vou separar assim, para você entender. E agora eu falo sobre o rei Davi, que errou, mas que Deus o amava. Porque ele era sempre sincero. Olha que depois que o profeta falou, olha o que ele disse aqui. Porque ele não pensava em si mesmo, mas ele pensava como cabeça de rei. Olha, isso aqui está errado, tem que ser julgado, tem que ser obedecer isso. Ele falou, pois é, isso é você. Aí se lança ao arrependimento diante do Senhor. O Senhor falou, ok, eu te perdoo, mas tem a consequência. Há consequência para os nossos atos. E elas vão resvalar sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, bisnetos. Nossos tataranetos podem sofrer consequências por conta do meu erro, dos meus atos. Se eu não reconhecer já de imediatamente e suplicar a misericórdia e o favor do Senhor. Vou para o céu? Vou para o céu. Se eu perdoa, perdoo, mas há consequência. Por isso que talvez hoje você esteja sofrendo e nem sabe por quê. Olhe lá atrás, vê se essas histórias não vem repetindo. Vê se a história se repete do seu bisavô, do seu avô, do seu tataravô, seja lá o que for. Dá uma olhadinha na linha cronológica. Você já olhou a história dos seus pais, dos seus avós? Você já teve essa curiosidade? Ou você não quer enfrentar a realidade? Mas que a graça do Senhor alcance a minha vida e a sua vida. Mas agora eu quero falar por aqueles que são os Davis, que estão por detrás das malhadas. Por aqueles Davis que ninguém dá nada, mas que ele está lá cuidando das ovelhas. Está lá no pasto, cheio de carrapicho, cuidando de ovelhas. Aqueles que cuidam de pessoas e ninguém vê, mas porque ele é chamado pelo Senhor. Não é reconhecido por ninguém. É os Davizinhos. Ele está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Mas lá o Senhor está treinando você. Você tem matado um leão, você já matou um urso, e o Senhor está te treinando. E através da adoração você tem acessado o trono da graça, mas ninguém vê, porque o Senhor está te treinando. Deixa eu te falar, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo, para reinar juntamente com Ele. Deus vai te colocar no lugar certo, como o Senhor fez com Davi. Treinou ele, enfrentou batalhas, perseguição do Saul. Ele abençoou Saul, foi perseguido pelo Saul, mas fique na sua posição. E quando você estiver nos lugares altos, reinando, governando, lembre-se da história do rei Davi, para que você não caia, mas que você permaneça com a mesma graça, com a mesma humildade de quando você estava lá no pasto cuidando de ovelhas. Ei, que posição você está hoje? Você está cuidando de ovelhas? Você é o mesmo quando você estava lá atrás, no meio do mato, que ninguém te conhecia? Que a graça do Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que nós possamos voltar e reconhecer
que nós somos falhos e que nós dependemos do Eterno, e que a misericórdia do Senhor alcance a sua vida, como tem alcançado a minha vida, e é o que eu suplico todos os dias. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela sua palavra, porque ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Primeiramente, ela está sendo enviada para o meu coração. Isso, ela entrou na minha mente, Senhor, ela entrou na minha alma. Ó Deus, e isso eu sei que vai frutificar também na minha vida. Que o Senhor ache sempre em mim um coração humilde, um coração desejoso de aprender mais do Senhor, um coração que reconhece que é falho e que precisa do Senhor todos os dias. É todos os dias, Senhor. Não é um dia sim, um dia não. Não, Senhor, é todo dia eu preciso. Ah, Deus, obrigado, porque o Teu Espírito, se eu posso entender tudo isso, não é mérito meu, Senhor, não, mas é graça, bondade e misericórdia a favor do Senhor. Por isso eu posso compreender a Tua palavra. Ah, Deus, e me humilhar diante do Senhor e saber que o Senhor é bom e que o Senhor tem preparado coisas excelentes. E obrigado porque, ó Deus, eu continuo a mesma pessoa, com a mesma humildade, Senhor. E isso é que eu quero que prevaleça no meu coração, na minha família. A singeleza de coração, a pureza de coração. E que nada que o Senhor nos der, ó Deus, venha nos dominar, venha tomar o lugar que é devido ao Senhor e só do Senhor, que é o meu espírito, a minha alma e meu corpo. Como eu sempre oro e peço aqui ao Senhor, que o Senhor sempre governe o meu espírito, a minha alma e meu corpo, tudo que é em mim, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, seja os dons, seja os talentos naturais, tudo é para o louvor da sua glória, Deus. É para que mais pessoas venham ter essa mesma paixão pelo Senhor, de conhecer ao Senhor, eles fiquem instigados em conhecer ao Senhor, que o Senhor continua vivo, o Senhor continua falando, o Senhor continua salvando, curando, transformando vidas, o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou em nada. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua quebrando maldições, quebrando paradigmas, sofismas, correntes espirituais, dardos, flechas, projetos malignos contra as famílias. O Senhor continua desfazendo toda a obra do inferno. Porque a tua palavra diz que agindo o Senhor, ah Deus, eu amo essa palavra, agindo o Senhor, quem pedirá o agir do Senhor? Quem, Deus? Quem tentará acusação contra o braço forte do Deus Todo-Poderoso? Que os seus olhos são como de chama, com chama de fogo, os seus olhos, e sua voz como de trovão. Ah Deus, ao mesmo tempo ela é tão suave como uma brisa. Ah, Deus, a Tua voz é que nos preenche, a Tua voz é que me sacia a minha alma. Eu me realizo, é no Senhor que eu me realizo. E como eu me realizo agora também, ó Deus, gravando para este meu irmão, para essa minha irmã, para este meu querido, essa minha querida que me ouve, Senhor. Talvez esteja tão abatida, tão angustiada, que talvez ache que não vai ter mais saída da vida dela. Talvez ela ache que nunca vai ser feliz. Mas eu quero dizer que aonde o Senhor entra, a tristeza salta de alegria. Como cada um que está neste caderno aqui, Senhor, eu oro também. Eu incluo agora, Senhor, cada um deles. Muda a sorte de cada um. Senhor, estabeleça o Teu plano e o Teu propósito, Senhor, na vida deles. Ah, Deus, e que venha sobre a vida deles a paz e a alegria que excede a razão. Onde eles não teriam motivo de sorrir, eles vão sorrir por causa do Senhor. É porque o Senhor que preenche a nossa alma, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação não está em coisas, não está em possuir coisas. Ah, Deus, quantos têm que saciar a alma deles, ó Deus, em drogas, em bebidas, em orgias, em tantas situações satisfaz a alma deles. Por isso que há sempre esse vazio que só é preenchido pela Tua presença, Senhor, através do Espírito Santo. Ah, Deus, que a nossa carne venha estremecer diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante da Tua santidade. Se você concorda com essa oração, escreva embaixo: graças ao bom Deus,
graças ao Deus Todo-Poderoso. Então aguardo você então às 18 horas para os Salmos 102. Graças a Deus. Então convido você para me acompanhar de segunda a sexta-feira às 9 da manhã e às 18 horas, permitindo o eterno Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz. Tchau.